Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Se o IBGE batesse na porta da minha casa e me perguntasse qual a minha cor, o que eu responderia? Branca e amarela não, mas preta, parda, mulata, marrom, morena, marrom bombom, afrobege. Quando eu era pequena, eu achava que eu era moreninha. Quando eu cresci, eu me sentia morena. Hoje, eu sou preta, uma mulher negra, porque a minha negritude, independente da cor da minha pele, nunca mais será negada. Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. Bom, mas qual é o significado da palavra pardo? Vamos começar pegando o dicionário. Pardo, de cor entre o branco e o preto, meio escura, tuíra, branco sujo, de cor fosca, variando entre o amarelo e o marrom escuro. Disse de qualquer dessas cores. Não me identifiquei com este significado. Pardo é uma designação de raça e de cor presente no IBGE. Mas, historicamente, como surge este termo? Aqui no Brasil, ele aparece pela primeira vez na Carta de Pero Vaz de Caminha. Em 1872, ele já vai aparecer no censo brasileiro com essa ideia de designação de raça ou de cor. Entre idas e vindas dentro deste censo, em 1960 ele se firma de uma forma, vamos dizer assim, definitiva. Em 2010 é que a classificação indígena entra dentro do IBGE. Mas esta classificação de pardo nem sempre é aceita. O termo pardo, ele é utilizado para definir uma parte da população brasileira. A parte, vamos dizer assim, miscigenada. Mas toda a parte miscigenada? Quando eu falo, por exemplo, entre um alemão e um polonês, ele não é lido como pardo, ele é lido como branco. Quem aqui no Brasil é considerado como pardo? Essa mistura entre o branco e o negro, então uma parcela específica da população brasileira que está dentro desta categoria que o IBGE denomina pardo. A gente não pode esquecer que esta mestiçagem ela é fruto de uma miscigenação e, acima de tudo, da forma como a miscigenação ocorreu no território brasileiro. Durante a colonização, ela é resultado do estupro. É o homem branco que faz uso das mulheres que existiam aqui, a princípio as indígenas e depois as mulheres negras que foram trazidas na diáspora africana. No processo abolicionista e no pós-abolição da escravidão, nós vamos ter um processo um pouquinho diferente. Existia, por parte da intelectualidade brasileira, uma estratégia racista de branqueamento da população. Era trazer o imigrante europeu e, dentro deste processo de miscigenação, ir diminuindo a população negra de tal forma até que ela seria completamente extinta do território brasileiro. Então, a miscigenação não é a mistura, é o genocídio, é o apagamento, é a exclusão e é acabar completamente com a história e a cultura de um povo. Mas voltando ao IBGE e na percepção de raça e de cor, é a autoclassificação. Eu indico a raça, cor a qual eu considero que eu tenho pertencimento. Porém, a minha autodeclaração, ela não é necessariamente a mesma que a sociedade me vê. Eu posso me identificar com uma raça ou uma cor e ser lida pela sociedade com uma raça-cor diferente.
Mas e aí? A minha autodeclaração, ela diz respeito à minha identidade, a como eu me sinto. E ninguém pode dizer como eu me sinto, só eu sei como é que eu me sinto. E a sociedade? A forma como a sociedade me lê é a forma como ela me trata. Porque a questão racial, ela passa por um preconceito muito sério. Então ela diz respeito ao tratamento que a sociedade vai me dar. E quando eu falo em sociedade, eu estou falando na família, nos amigos, na escola, na igreja, na rua, no comércio, em todos os locais que eu frequento. E é esta somatória que me constitui. Mas e o que é esse racismo ou preconceito racial? Considera-se como preconceito racial uma disposição ou atitude desfavorável em relação aos membros de uma população, cujas próprias percepções de si são estigmatizadas, seja devido à aparência, seja devido a toda ou parte da ascendência étnica que se lhes atribui ou reconhece. A formação da identidade étnico-racial aqui no Brasil, ela é muito peculiar, muito diferente. Ao contrário dos Estados Unidos, que basta uma gota de sangue negro para que a pessoa seja lida e tratada como negro, aqui no Brasil, o nosso preconceito ele é de marca. Então são as características fenotípicas que faz com que a sociedade possa ler determinado indivíduo como branco ou como não branco. A partir do momento que aqui no Brasil a aparência física ela assume uma forma classificatória da diversidade étnico-racial, no momento que eu tenho um grupo diverso de pessoas, esta classificação vai se dar de múltiplas e de variadas formas, como eu falei lá no início do vídeo. Existe um livro muito interessante que se chama Racismo à Brasileira. Neste livro, o autor comenta como é que a população brasileira se classifica. Existe a classificação dada pelo IBGE naquelas cores já ditas, branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Existe a forma popular de classificação, que é múltipla e variada. Existe a ideia do branco e do negro, defendida pelo movimento negro. Na década de 70, os movimentos negros fazem uma política muito forte de positivação da identidade negra e uma identidade que associe pretos e pardos. Bom, mas como é que a gente articula tudo isso? Em primeiro lugar, vamos combinar. Raça é um conceito que não existe em termos biológicos. Somos todos da raça humana. Então, o que é raça? A raça é um conceito social construído historicamente, articulado para dar sentido à violência racista. E o racismo? O racismo aprisiona os indivíduos, coloca ele dentro de uma caixinha e enfia lá dentro a suposta ideia de uma inferioridade, estereótipos negativos, além de anular seu pertencimento histórico e cultural. A construção da identidade, ela é fundamental para o desenvolvimento humano. E a construção dessa identidade, ela se dá de forma dialógica, ou seja, conversando com este mundo. Ela não é uma escolha. Ela está ligada a uma ideia de raça construída historicamente dentro de um país. E aí entra mais um complicador dentro de toda esta história, que aqui no Brasil a questão do preto e do negro. Quem era o preto? Todos os africanos que vinham para o território brasileiro. Quem era o negro? O escravizado, independente das suas características fenotípicas. O binarismo branco-preto não dá conta da diversidade do nosso país.
A Bianca Santana fez um artigo muito interessante onde ela trabalha essa composição branco, preto, pardo. E o que ela percebe? Que existe uma proximidade muito grande entre pretos e pardos no que diz respeito à exclusão econômica, social e política. E que, em contrapartida, estes dois grupos estão profundamente distanciados dos privilégios aos quais a população branca tem acesso. O racismo é um dos principais problemas dos séculos 20 e 21. Ele causa exclusão, desigualdades, violências e faz vítimas todos os dias. Declarar-se negro é um ato político. Quando eu digo que sou uma mulher preta, eu estou me referindo à população negra que de forma forçada foi trazida para o território brasileiro. Quando eu me identifico como uma mulher negra, eu estou me inserindo num grupo marcado pela exclusão e pelo preconceito racial. E é um ato político na medida em que este conhecimento e esta inclusão faz com que eu lute pelo fim do preconceito étnico-racial e pela construção de um mundo mais igualitário. Até o próximo vídeo.